Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, né? Se cuidando aí, do coronavírus, né? Não sei como é que tá em Mamanguape, eu já vi que tem casos confirmados aí, né? Mas espero que não seja nada demais. Tomem cuidado, fiquem em casa, ok? Então a gente vai iniciar hoje nossa terceira aula, certo? Triângulos 3, frente B, página 259, viu, gente? Eu preciso que vocês estejam com o livro todas as minhas aulas, tá bom? Então quem não está, dá uma carreirinha e vai buscar o livro, ok? Deixa eu pegar aqui para nós começarmos a nossa aula. Ok? Então, muito bem. Todos vocês estão com o livro na página 259, Triângulos 3, certo? A gente vai começar a ver o que é a bissetriz de um ângulo, né? Todo mundo conhece isso, nós já falamos sobre isso. Bissetriz, vocês já estudaram isso lá no ensino fundamental, né? Bissetriz de um ângulo. Vocês têm ideia do que seja? Tem, né? Certo? Bissetriz de um ângulo. Então suponha, gente, que eu tenho aqui um ângulo. Tá aqui um ângulo, certo? A, O, o vértice é O, B. Certo? E eu tenho agora, certo? Eu tenho agora essa semirreta aqui, ó. OC. Ok? E esta semirreta, ela traz uma função, faz uma função aí nesse ângulo. Ele divide esse ângulo aqui, ó, em dois ângulos de mesma medida. Então, se esse aqui, por exemplo, mede alfa, esse aqui também mede alfa, não é isso? Todo mundo conhece o que é a bissetriz de um ângulo. Então, OC, ó, é uma semirreta, então a notação é assim, ó, tem origem O e passa por C. É bissetriz do ângulo AOB, né? AOB. A, O, chapeuzinho no O para dizer que é o vértice B. Certo? Se OC é bissetriz do ângulo AOB, implica dizer, gente, que a medida do ângulo BOC, esse ângulo aqui, ó, BOC, é exatamente igual à medida do ângulo AOC, né? Devido ao ângulo ao meio. Então esses dois, ambos medem alfa graus, certo? Então, bissetriz de um ângulo nada mais é do que isso. É uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Muito bem. E se for a bissetriz de um triângulo, né? Vamos ver agora, item 2. Item 2. Bissetriz de um triângulo. Certo? O que é a bissetriz de um triângulo? Então, seja um triângulo ABC. Triângulo qualquer. Certo? Triângulo A, B, C. Certo? Um triângulo qualquer. Então vejam o seguinte. Vamos considerar esse lado, esse ângulo de vértice aqui em A. Vamos pegar aqui uma semirreta, certo? Que eu vou chamar AS. E observe que essa semirreta está dividindo esse ângulo ao meio. Esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também é alfa. Então a gente pode dizer que o segmento de reta AS
certo? AS. E olha que aqui tem aqui é um segmento, ó, ele começa em A, para em S. OC é uma semi-reta, ela começa em O e passa por C, é diferente, certo? Então, AS é bissetriz, interna, certo? Bissetriz interna do triângulo. Qual é o triângulo? ABC, certo? Por que ela é bissetriz interna? Porque ela dividiu o ângulo A em dois ângulos congruentes. Vocês notem, ó. Implica que o ângulo, olha só, BAS, chapeuzinho no A porque é o vértice em A. É exatamente congruente, é a mesma medida do ângulo CAS. Certo? Por isso que a gente diz que o segmento AS é a bissetriz interna do triângulo ABC. Beleza, gente? Tranquilo? Sem problemas, né? Vamos ver aqui. Dar continuidade. Tirar a plaquinha que fica melhor. E aqui dá para escrever o item 3. Item 3, certo? Teorema das bissetrizes. Vamos estudar agora o teorema das bissetrizes. Então eu vou estudar primeiro o teorema da bissetriz interna, certo? 3.1. Teorema da bissetriz interna. Certo? Vamos ver esse teorema aí direitinho. Então, vou considerar aqui, novamente, um triângulo ABC qualquer. Certo? Então aqui eu tenho um triângulo A, B, C. E tenho a sua bissetriz. Certo? Deixa eu botar de vermelho aqui para chamar bem a atenção de vocês. Olha só. O que a bissetriz vai fazer? Vai dividir esse ângulo aqui ao meio, né? Esse segmento que eu vou chamar aqui do segmento AD. Então AD é uma bissetriz. Por quê? Porque está dividindo aqui esse ângulo ao meio. Certo? Vamos chamar o tamanhozinho BD, dizer que mede M, DC mede N, certo? Esse lado mede C, esse lado mede B. Ok? O que é que diz o teorema da bissetriz interna? Diz que a bissetriz interna divide o lado oposto, tá vendo? Certo? Em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então o que é que ele está dizendo? Simplesmente que este lado, ó, a bissetriz dividiu esse lado oposto de medida M, está para o lado C do triângulo, assim como o lado de medida N está para o lado B. Então tá aqui o teorema da bissetriz interna, certo? Vamos ver agora o teorema da bissetriz externa. Ok? Deixa eu pegar aqui. Folhinha. Legal. Certo? E vamos ver agora o item 3.2. No item 3.2, nós vamos estudar o teorema da bissetriz
A gente viu a interna. Vamos ver. Da bissetriz externa de um triângulo, certo, gente? Nós temos o teorema da bissetriz interna e temos o teorema da bissetriz externa. Então eu vou fazer o desenho para vocês aqui. Certo? Preste atenção. Novamente eu vou ter um triângulo ABC qualquer. Certo? Teorema, um triângulo ABC qualquer. A, B, C. Certo? Então, olha só uma coisa. Aqui, nós vamos ter um ângulo, esse ângulo aqui, ó. Vamos prolongar esse segmento aqui. E aqui, gente, eu vou ter, certo? Acho que eu fiz o desenho aqui um pouco errado, gente. Deixa eu mudar esse desenho aqui, certo? Deixa eu mudar esse desenho. Só um minutinho. Desenhei o triângulo muito grande. Por isso que ficou ruim para mostrar para vocês, certo? Vamos lá. Tentar organizar. Então, o item 3.2 é o teorema da bissetriz externa. Ok? Teorema da bissetriz externa. Então vamos desenhar aqui um triângulo. Fazer um triângulozinho aqui, qualquer, viu, gente? Esse triângulo não importa não. Fazer um triângulozinho menor aqui. Então aqui eu tenho o triângulo A, B, C. Certo? Ó, olha só uma coisa. Vamos prolongar aqui esse lado. Ok? Aí vocês observem o seguinte. Certo? Que eu vou ter aqui um ângulo externo. Aqui, ó. Um ângulo externo aqui. Né? Tem esse ângulo externo aqui. Aí é o seguinte. Vamos ver o seguinte. Se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intercepta a reta que contém o lado oposto, ó, o lado oposto é isso aqui, ó, lá vai, ó. Vou fazer o desenho. Olha só. Então, repetindo, se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo. Então, a bissetriz, o que é que ela vai fazer com esse ângulo? Vai dividir esse ângulo ao meio, né? Deixa eu pegar aqui outro lápis. Então, tentar fazer esse desenho aqui. Deixa eu virar aqui a folha um pouquinho para melhorar aqui minha posição, certo? Então, ó, essa bissetriz aqui, ó, digamos, está dividindo ali ao meio, certo? Ó. Certo? Digamos que este ângulo aqui seja exatamente igual a esse, né? Vamos supor que sejam iguais. Certo, gente? Então, veja o seguinte. Então, ela divide esse lado oposto externamente em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, bem parecido com o teorema da bissetriz interna, né? Vai ficar assim, ó. Então, esse ladozinho aqui mede A, Azinho, Bzinho, Czinho, certo? De C até D, eu vou dizer que é N, certo? E de B até D, esse tamanho todinho aqui, eu vou chamar de M. Então, pelo teorema da bissetriz, se AD é bissetriz externa, AD é bissetriz externa, é bissetriz externa do triângulo ABC. Então, se esse segmento AD é bissetriz externa do triângulo ABC, ele determina no prolongamento do lado oposto, ó, certo? Segmentos proporcionais ao lado do triângulo. Então, M está para C, assim como esse ladozinho aqui, N, ó, está para D.
certo? E aí eu tenho o teorema da bissetriz externa, ok? Alguma dúvida? Vocês vão fazer os exercícios depois e vão observar isso aí. Tá bom, gente? Ok. Então, seguindo aí o livro de vocês, nós vamos ver agora, vou chamar aqui de um item 4, nós vamos ver aqui agora, gente, pontos notáveis do triângulo. Pontos notáveis do triângulo. Pontos notáveis do triângulo, certo? Primeiro ponto notável. 4.1, certo? É chamado de baricentro. Baricentro, certo? O que é o baricentro? Vamos lá. Vou tentar fazer aqui para vocês. Então, considere um triângulo qualquer. Triângulo ABC. Certo? Então eu tenho um triângulo ABC. Certo? E vamos traçar, certo? Vamos traçar aqui as medianas desse triângulo. O que são as medianas desse triângulo? Olha só, a mediana é um segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então ele vai pegar aqui, ó, vem de A e vai dividir esse lado oposto ao meio. Então AM1, certo? AM1 é uma mediana. Por quê? Porque dividiu esse lado oposto, ó, BC, ao meio. BM1 é igual a CM1. Mas como eu tenho 3 vértices, né, gente? Obviamente eu terei 3 medianas. Então eu vou ter outra mediana relativa ao lado AC. Digamos que a metade seja por aqui assim, né? Então digamos, vamos ter esse outro segmentozinho aqui de reta, ó, que eu vou chamar, certo? Aqui BM2. BM2, minha gente, é outra mediana. Por quê? Porque está dividindo esse lado aqui ao meio, ó. Então esse tamanhozinho daqui para cá é exatamente igual a esse tamanhozinho para cá. Falta relativo ao lado C, né? Digamos que a metade seja por aqui assim. Vou virar aqui a figura para eu fazer o desenho, certo? Vocês vão ver depois. E eu vou ter essa outra mediana aqui, ó. Partiu do vértice C, tá vendo, ó? E dividiu esse lado ao meio. Então esse tamanho aqui é igual a este tamanho aqui. Ok, gente? E eu vou chamar aqui de M3. Então, CM3 também é uma mediana. Aí vocês notem que elas se cruzam nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui. Esse pontozinho aí é o famoso ponto G. Certo? Ponto G. Esse ponto G, ele é chamado, certo? Ele é chamado de baricentro. Baricentro, gente. O que é o baricentro? É o ponto de intersecção. Ponto de intersecção certo? Das três medianas. Ponto de interseção das 3 medianas de um triângulo. Certo, gente? Então o baricentro é o centro, é o ponto de interseção das 3 medianas. Olha só, isso é fácil da gente entender. Suponha que a gente vá... Vocês já viram isso no circo, né? O equilibrista em cima da corda bamba. Como é que ele anda? Ele anda se apoiando numa vara, assim, abrindo os braços e equilibrando, não é? O que é aquilo? Ele fica contrabalanceando o seu centro de massa. O baricentro também é chamado centro de massa, certo? De uma figura. Então ele fica
Por isso que ele abre os braços e fica se equilibrando. Ele fica equilibrando o centro de massa dele, certo? Quer ver um bicho inteligente que sabe tudo sobre matemática? É um gato. Preste atenção. Não façam isso não, viu? Mas vocês já devem ter visto em filmes ou alguém já contou pra vocês. Mas não façam isso não. Se você pegar um gato e jogar pra cima, o que é que acontece? Ele gira, gira, gira e cai em pé. Já pensou? O gato sabe onde é que está o centro de massa dele. Ele sai girando, girando em torno do centro de massa e cai em pé certinho. Quando você está, isso vocês sabem agora, quando vocês estão empinando uma pipa, né? Vocês fazem a pipa todinha, bota o cabresto, né? E liga a linha. Aquele cabresto é bem no centro e liga a linha. Quando a pipa está bem empinadazinha, pode ver que ela não dá cabeçada, ela fica certinha. Por quê? Porque o cabresto está exatamente no baricentro ali, no centro de massa. Se não estiver, ela fica dando cabeçada. Certo? Isso é o sentido, alguns exemplos aí para vocês entenderem o que é o baricentro. Tá bom? Muito bem, falamos do baricentro e agora vamos falar de uma propriedade importante do baricentro. Certo? Deixa eu pegar aqui outra folha. Vamos lá. Propriedades ou propriedade do baricentro. Vou escrever isso aqui. Isso aqui é importante. Propriedade do baricentro. Certo? Propriedade do baricentro. Não sei se o livro fala nisso. Eu acho que não. Mas vamos lá. Propriedade do baricentro. Certo? Que diz assim, ó. O baricentro, certo? Divide a mediana, ok? Divide a mediana na razão de 2:1. Na razão de 2:1. O que é que eu estou querendo dizer? Olha só. Então, digamos que eu vou fazer novamente aqui, ó. Tá aqui um triângulo qualquer. Um triângulo ABC qualquer. Certo? E tá aqui a mediana. O que é que a mediana vai fazer? Vai dividir esse lado oposto ao meio. Ó, digamos AM. AM é mediana. Por quê? Dividiu esse lado ao meio, ó. Esse lado BM é igual a MC. Certo? E o baricentro, né? Quando tá bem aqui no meio, ó. Bem aqui tá o baricentro, né? Porque aí eu vou ter uma mediana do lado de cá e outra do lado de cá. Eu não vou desenhar, é só para vocês verem. Então o que é que ele tá dizendo aí, gente? Ele tá dizendo que esse baricentro vai dividir essa mediana na razão de 2:1. Quer dizer o seguinte, ó, baricentro ponto G, né? Esse tamanhozinho de G para M, se esse tamanhozinho medir X, esse tamanhozinho de A para G mede 2x, certo? Então, o segmento que vai do baricentro até o vértice é o dobro do segmento que vai do baricentro até o ponto médio do lado oposto, tá vendo? Esse aqui é X, esse aqui é 2x. Então, uma coisa importante, viu? Não esqueça. Muito bem, mas como a gente calcula o baricentro? Cálculo do baricentro. Baricentro. Ok? Então é o seguinte. Você tem o triângulo ABC. No triângulo ABC você tem um ponto de coordenadas x de A, y de A. No C você tem x de C, y de C, né? Um ponto. E no ponto B, abscissa de B, coordenada de B. Como é que eu faço para achar as coordenadas do baricentro? Então, as coordenadas do baricentro, certo? Que é o ponto G, ele terá coordenadas x de G e y de G, certo? Onde, olha só, onde x de G vai ser igual a quê? É só você somar, ó, x de A mais x de B mais x de C, certo?
e dividir por 3. E o y de g vai ser igual ao y do ponto A mais o y do ponto B mais o y do ponto C. Tudo isso dividido por 3. Ok, gente? Então eu quero, deixa eu ver se dá para fazer vocês fazerem algum exercício aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, dá para vocês fazerem na página 262, para vocês começarem a fazer, certo? Porque eu não terminei o assunto ainda não. Vou botar aqui para vocês verem. Página 262 é no praticando. Praticando, certo? Tentem fazer. Deixa eu me ver. Acho que dá para fazer todos os. Dá para fazer todos os 3. Todos os exercícios do praticando, certo? Então, página 62, exercícios do praticando. Tenta fazer, eu faço na próxima semana, certo? Na próxima aula. E a gente continua vendo mais, né? Porque nós vimos o baricentro, mas já tem mais outros pontos notáveis. O incentro, o circuncentro, tudo isso. Então, para a semana, eu concluo essa aula. Mas vocês já podem ir fazer, certo? Esses exercícios aqui. São exercícios para casa. Certo? Página 262, o praticando aí do livro. Tá bom assim, gente? Um abraço a todos. Fiquem em casa, tomem cuidado, viu? Um beijo bem grande para vocês. Até a próxima.